Eita, cheguei! Agora sim! Agora a galera vai chegar lá e falar assim: tá sem som, tá sem som, tá sem som. Calma, gente. Já arrumei, eu vi aqui que tava, né? Arrumou. Bom, vamos lá. Seja bem-vindo a mais uma live aí com o Cristão. Quem é o Cristão? Eu sou o Ronaldo, sou professor de terapia manual e terapeuta manual, especialista em liberação miofascial para casos clínicos de dor. Estou nessa área há 14 anos e como eu prometi para você, eu disse para você que eu ia trazer hoje uma live que você ia ficar assim, desacreditado com o resultado. Um resultado que foi gerado com um método que ele é muito simples de ser aplicado, mas muito simples de ser aplicado, mas com resultados muito altos e numa condição assim até de ganhar uma grana legal com esse trabalho. Que método é esse? É o mecânico da lombar. Nós abrimos as matrículas para o mecânico da lombar hoje, tá? Cara, custa... O valor do curso seria 12 vezes de 60 reais. 12 vezes 60 reais. Só que para colocar mais gente, para poder ajudar pessoas que têm dor lombar, nós estamos vendendo esse curso hoje por 12 vezes de R$ 29,70. Então, tipo assim, não tem como o cara falar, não vou entrar, porque não dá, é muito, R$ 29,70 por mês. Não dá, tá bom? Mas se mesmo assim você está em dúvida de entrar no mecânico da lombar, eu vou passar uma live para você aqui agora que eu fiz, de um caso real. Eu vou mostrar desde a avaliação, você sabe que eu não tenho mostrado a avaliação, mas esse aqui eu vou mostrar desde a avaliação, tá? Até eu falar quais foram as técnicas que eu fiz com o cara e o resultado final. Vocês vão ficar assim, ó, não é possível que isso aconteceu. Acontece, gente. Acontece e foi tudo aplicado com o mecânico da lombar. O mecânico da lombar são 6 sessões. Esse resultado que eu vou mostrar para você é um resultado de uma sessão no mecânico da lombar, tá? Então veja, o mecânico da lombar custa 297. Se na sua cidade você cobra barato da terapia manual e cobra R$100 por sessão, você cobra R$600, 6 sessões. Um cliente que você tiver, você paga o teu investimento R$297 à vista ou 12 de R$29,70, tá? A Rô já mandou isso para você, eu não vou ficar aqui vendendo, eu vou só mostrar para você a live, tá? E aí você me fala. Eu vou estar aqui acompanhando junto, tá? Qualquer coisa eu entro aqui no meio, mas cara, presta atenção nessa live. Se você está indeciso, essa aqui é para quebrar a tua indecisão, tá bom? Vamos lá. Olha eu colocando o cronômetro pro meio de novo, tá loucão, Cristão? Tá doidão? Vamos lá. Enfim, e aí esse cara veio de Instituto Cooper e ele falou que com os exercícios físicos eles estavam conseguindo... importante aí, eu começo... eu estava falando a história minha de trabalho com dor lombar, e eu falo que em um determinado momento, tá? Ótimo dia a todos também, né? Sejam todos muito bem-vindos. Ó, e uma coisa eu falo para vocês também aí, é o seguinte, essa aqui é melhor vocês verem essa live do que me ver dançando, entendeu? Ou cantando de manhã. Mas enfim, eu vou contar ali que eu tô contando a história, como que eu comecei a trabalhar com dor lombar, e eu já entro num trecho ali da história onde eu tô falando que um professor veio na pós-graduação, na época eu estava na pós-graduação, e falou que ele estava fazendo, fez um estudo, né, foi participar de estudos no Instituto Cooper, e lá eles falaram que estavam usando um trabalho de exercício físico para tratar a dor lombar, tá bom? Eu me interessei por isso porque na época eu estava com dor lombar, então só para te contextualizar da história, da parte da história que eu entro ali. Tá? Então eu tinha falado que eu tive dor lombar, eu travei muito feio, tá? E aí esse cara veio dar aula, né? Eu estava na pós na época e esse cara veio dar aula e ele falou dessas questões e eu me interessei e comecei a buscar, tá bom? Então é a partir daí que começa a live. Enfim, e aí esse cara veio do Instituto Cooper e ele falou que
com os exercícios físicos, eles estavam conseguindo melhorar as dores lombares. E aí eu fui querer saber mais, estudar mais, entender o que eles estavam falando a respeito do que ele estava falando, o que eles estavam fazendo. E eu comecei a fazer exercícios e, de fato, a minha dor melhorou. A minha dor lombar melhorou. Só que acontece? Eu falei, bom, eu vou levar isso para mais pessoas. Eu quero que mais pessoas se sintam beneficiados disso. Que mais pessoas consigam viver isso. Sentir o que é isso. Certo? E eu morava em Catanduva na época, e é uma cidade... Catanduva é uma cidade pequena. Né? Se eu comparar Catanduva com Taubaté, Catanduva é uma cidade pequena. E aí a gente não consegui fazer nada lá. Só que em 2007 eu prestei a prova do SESC, né? Passei na prova do SESC e vim parar aqui em Taubaté. Aí aqui em Taubaté eu vi uma possibilidade, né, de aplicar aquilo que eu tinha feito comigo, aplicar com outras pessoas para ver se isso dava certo. Se haveria uma melhora ou se não haveria melhora nenhuma. E eu comecei a aplicar isso e deu certo. Tipo assim, a maioria das pessoas que eu atendia acabavam melhorando. Só que chegou um determinado tempo que as pessoas começavam a me procurar e nem sempre eu conseguia o resultado que eu gostaria. E aí faltava alguma coisa. Sempre estava faltando alguma coisa. Tem alguma coisa que não está legal. E eu começo a buscar, então, as terapias manuais. Tá? Por que eu estou falando tudo isso? Porque o meu foco, o meu trabalho inicial com a terapia manual foi com a dor lombar. Então, o meu trabalho inicial na terapia manual foi com dor lombar. Tá? Então, tudo que eu fazia pautado na dor lombar. Então, se eu fosse fazer alguma coisa lá atrás, divulgando o meu trabalho, eu divulgava o meu trabalho como um trabalho voltado para a melhora da dor lombar. Isso tanto em exercício quanto em terapia manual. Tá? E a gente conseguiu, ao longo do tempo, chegar a um modelo de trabalho, quando era casos relacionados à dor lombar, a um modelo que desse um resultado bem legal. Que de fato a gente conseguisse melhorar as dores desses pacientes desde o primeiro atendimento. Sabe? Que o paciente chegasse ali já no primeiro atendimento e ele pudesse ter uma melhora efetiva das suas dores. Tá? E para embasar para que eu chegasse a esses resultados com o trabalho com dor lombar, eu usei muito o McGill, o Stuart McGill, que foi que é um cara sensacional e que eu acredito que seja o maior pesquisador aí do mundo, né, em relação a dores lombares. E com isso a gente de onde surge tudo isso, né? Dito tudo isso, é de onde vem o tal do mecânico da lombar, tá? Esse método mecânico da lombar. E eu quero mostrar para você o que é possível com isso. E olha, essa vai ser uma aula que a gente depois vai colocar dentro do mecânico da lombar também, porque é uma aula muito importante, muito importante.
que é uma aula que tem muito conteúdo, e você vai ver o que a gente fez com uma pessoa travada, assim, mas extremamente travada, não uma pessoa que estava travadinha, não. Uma pessoa extremamente travada, muito travada. Tá? Eu vou mostrar as imagens, vou fazer a análise junto com vocês, e vocês vão ver o que a gente fez com o mecânico. O que o mecânico da lombar fez com essa pessoa. Falar nisso, antes de a gente dar início, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo com outros terapeutas manuais, né? Compartilhar para que outras pessoas possam assistir, possam ver o que vocês vão ver aqui agora. Eu cheguei de Catanduva agora há pouco, gente. E aí você fica meio perdidão, né? Você vai ligar as coisas, tem coisa que não funciona. Eu ia soltar no Facebook também a live, não consegui. Mas vamos arrumando aqui. Vai dando certo. Devagarzinho, vai dando tudo certo. Deixa eu ver aqui se está funcionando. Está funcionando. Está certinho. Então vamos lá. Estudo de caso, travamento lombar agudo. O que é um travamento lombar agudo? Então, uma dor aguda é quando a dor está ali num prazo de uma semana. Tá? Está num prazo ali de 7 dias. Então, eu recebo um paciente que ele está travado há menos de 7 dias. E aí eu acolho esse paciente, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Está tudo certinho mesmo? E vai que não tá, né? Vai tá aí. Não sei o que aconteceu aqui, não. Não vai dar para passar, não. Então, se esse paciente me procura com menos de 7 dias, então ele está numa fase de dor aguda. Ao passo que se esse paciente me procura depois de 3 meses, ele está com uma dor crônica, tá bom? Então veja, esse cara me procura, e qual é a história desse paciente? O que aconteceu com esse paciente? O que gerou esse problema lombar nele? Deixa eu colocar para cá. Aqui. Então veja, o paciente estava com dor lombar aguda, ele segurou uma moto para que ela não caísse, tá? E ao segurar essa moto que estava caindo, ele travou a lombar. Quando ele procurou, ele estava travado há 5 dias, ele tomou o medicamento, mas ele não teve resultado na dor. E agora estava com muita dificuldade de se movimentar. E ele não tinha um histórico de travamentos lombares antes, tá? Foi uma coisa que a moto foi cair, ele pegou e foi segurar a moto. No que ele foi segurar a moto, ele sentiu que havia dado uma travadinha. Sabe, é que nem eu estava falando da minha história, né? Você sente que deu uma travadinha, tá? Às vezes você nem espera que travou tanto, mas você sentiu ali que alguma coisa aconteceu errado. No outro dia, quando você levanta, é que a coisa tá feia. Quando você levanta no outro dia, é que o bicho já tá pegando, e aí você fala, meu Deus do céu, acho que foi de ontem, aquilo que eu fiz ontem travou, tá? Mas o fato é que é o seguinte, gente, o camarada ele não tava muito travado não, tá? Assim, travamentozinho de leve, ó. O que vocês acham? Eu quero que vocês compartilhem no chat aí comigo se vocês acham que esse cara tava travado de verdade mesmo. E aí, eu quero ouvir a opinião de vocês, hein? Será que esse paciente que eu tô falando aqui, ele tava de fato travado? Eu vou até colocar aqui onde eu vejo vocês, para eu ver os comentários. Baixa o som, Cristão. E aí, o que você acha? Você acha? Eu vou mostrar o paciente aqui. Você acha que ele estava travado ou não? Tava não, gente. Pouquinho. Olha só.
É só um pouquinho só, não estava muito travado não. Vocês acham que estava muito travado? Fala a verdade pra mim. Hã? Tava muito travado, né? Ele estava no que a gente chama de lateral shift, tá? Então você vê, ó, o tronco desviou para um lado e a pelve desviou para outro lado. Então esse cara estava muito travado. Então, se você reparar aqui, ó, você tem uma pelve bastante alta à direita, à esquerda, tá, ó, tanto na vista posterior quanto na vista anterior. E como ocorre o desvio do tronco para o lado contrário ao que a pelve subiu, o ombro dele acaba baixando. E aí eu preciso falar para você, por que, Ronaldo, que essa pelve sobe e o tronco desvia? Aliás, por que o ombro baixa quando essa pelve sobe e o tronco desvia? Deixa eu baixar um pouquinho para você entender melhor. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aí. Porque é o seguinte, ó, a tua escápula, ela está apoiada na caixa de costelas, tá bom? Então, ela está a mais ou menos uma distância de 7 centímetros uma da outra, 7 a 10 centímetros, apoiada na caixa de costelas. Ok? Ok. Se a caixa de costela, por exemplo, ela desvia para cá, ó, o que acontece com o meu ombro do lado contrário do desvio? Ele baixa. Por quê? A escápula faz parte do ombro. Então, se a caixa torácica desviou para um lado, o lado contrário, o ombro vai descer. Tá bom? É isso que acontece. Aí, a gente sabendo disso e tendo a programação, por quê? O mecânico da lombar, a gente faz uma única avaliação, que é justamente essa avaliação que eu estou mostrando para você. Por isso que eu não vou deixar esse vídeo depois gravado. Aliás, vou deixar esse vídeo gravado por uma semana e depois eu tiro ele do ar, tá? Mas a galera do mecânico vai ter esse vídeo lá gravado. Então, o que o mecânico da lombar faz? Ele olha, vê qual pelve está mais alta, e a partir do momento que ele sabe a pelve que está mais alta, ele já tem a sequência de técnicas de 6 sessões que ele vai aplicar com esse paciente. Tá certo? Então, quando eu vou aplicar o mecânico, quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui para você. Tomara que passe tudo certinho, tudo bonitinho, né? Então veja, aqui eu tenho a tela aonde, deixa eu só ver, confirmar aqui, gente, está mostrando mesmo. Está mostrando. Ó, aqui eu tenho a tela do mecânico da lombar, tá? Então, a partir do momento que eu acho, que eu encontro a pelve que está mais alta, eu tenho aqui, ó, as sessões, as técnicas por sessões, ó. Então, eu abro aqui, ó, e já tenho o que eu tenho que fazer, ó. Técnica sessão 1, técnica sessão 2, técnica sessão 3, técnica sessão 4, técnica sessão 5, técnica sessão 6, tá? E aí o que acontece? Eu tenho também uma parte que é na avaliação, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, que é a ficha de avaliação, tipo como eu tenho no mecanismo X. Então, quando eu clico aqui, eu tenho uma aula que eu explico como é a ficha de avaliação, tá? Não está carregando aqui agora. E eu tenho aqui o arquivo, tá carregando. Tem uma aula que eu explico, tá? E tem um arquivo dessa ficha de avaliação, que está aqui, em materiais teóricos. Ó. Tá vendo? Então aqui eu tenho essa ficha de avaliação. Quando eu pego essa ficha de avaliação e eu marco nela, qual é a pelve, o lado que está mais alto, aí eu já tenho nessa ficha o que eu tenho que fazer e de que lado eu tenho que fazer cada técnica dentro das 6 sessões. Tá bom? Só para você entender como que é esse mecânico. Tá? Só para que não reste dúvidas para você. Beleza, então essa aqui era a situação do cristão. Tá? Ele está então o que a gente chama de lateral shift. E aí você pode estar se perguntando assim, o que é esse raio de lateral shift?
Então, se eu for no exame, né, fazer um exame estático de postura, que é justamente esse que eu fiz com ele, você vai ver, então, o paciente nessa condição dessa figura aqui, que é exatamente a condição que o meu paciente está. Só que, na figura aqui, o paciente está com a pelve mais alta do lado direito. O meu paciente está com a pelve mais alta do lado esquerdo. Mas é rigorosamente a mesma coisa. Entendeu? E aí você precisa entender o que é esse lateral shift. O que é esse lateral shift? O que significa esse lateral shift? Por que ele acontece? Então, fixa a atenção sua aqui agora. Toma uma golinha d'água. Fixa a sua atenção no cristão agora. E presta atenção por que acontece esse lateral shift. Primeiro vamos assim, ó. Qual é a tradução de lateral shift? A tradução é desvio lateral. Beleza? E o que é esse lateral shift, então? Ó, papelzinho e caneta na mão. Ó, essa aula vale um compartilhamento, hein? Essa vale um compartilhamento. Compartilha com outro terapeuta manual aí. Então, esse desvio lateral ele ocorre quando a parte superior do corpo está desviada para o lado contrário da parte inferior do corpo, como eu mostrei para você. As disfunções discais, presta atenção nisso, as disfunções discais são as principais causas destes desvios relacionados com a coluna lombar. Quem que é a principal causa para gerar esse desvio? Disfunções discais, ou seja, numa estrutura de coluna eu tenho vértebra, disco, vértebra. Tá? Isso é uma estrutura funcional da coluna. Vértebra, disco e vértebra. O disco ele tem um anel fibroso e tem um núcleo pulposo. Quando o teu sistema, quando o teu organismo entende que esse disco ele sofreu uma ameaça ou que ele apresentou uma disfunção, o corpo faz esse deslocamento como uma forma de proteção desse sistema vertebral. Então, o deslocamento discal posterolateral, ou seja, para posterior. Uma coisa que é muito importante, hein? O corpo vertebral da tua coluna, ele está voltado para o abdômen. É muito importante que você saiba disso, tá? O corpo vertebral está voltado para o abdômen. Opa! Então veja, as bolinhas da coluna, é que aqui tem dos 4 lados aqui para explicar a biotenseguridade. Mas o corpo vertebral, ele está voltado para o abdômen. O que você vê nas costas é só a espinha da coluna. Quando você coloca a tua mão nas costas, fala, ai, que dor na coluna. Aquilo que você sente aqui nas costas é só a espinha da coluna, não é o seu corpo vertebral, tá bom? Aquilo que você sente, que você palpa ali nas costas, é a espinha da coluna, tá certo? Então, quando tem um deslocamento discal póstero-lateral excessivo, ou seja, para posterior e para lateral, quer dizer que tem um deslocamento discal na direção da espinha da coluna, mais lateralizado. Esse deslocamento posterolateral pode ser o responsável por esse desvio. Então esse menino vai lá pegar a moto que estava caindo, tá? E nesse movimento o disco pode ter desviado para posterior e lateral, tá? Esse deslocamento ele obstrui a reversão da curva e trava o teu paciente ou o teu cliente em uma deformidade lateral da qual eles não são capazes de corrigir sozinhos. Tá? O paciente, o cliente, ele não é capaz de corrigir isso sozinho.
Não é capaz. Tá? Não é capaz. O desvio, ele melhora conforme a dor melhora. O problema é, quanto tempo demora para melhorar essa dor se ele não fizer nada? Vai demorar um tantão, tá? É aí que ele vai te procurar desesperado. E aqui você não vai mexer na coluna. Tá? Você não vai mexer na coluna, você não vai nem colocar a mão na coluna dele. Aliás, vai porque tem uma técnica que a gente faz, né, que a gente vai colocar a mão. E aí eu pergunto para você, será que esse menino teve melhora da condição dele? Antes de eu mostrar para você, calma aí, eu vou mostrar a avaliação, tá? Mais avaliação, mas antes de eu mostrar o resultado final, você acha que esse cara teve melhora ou não? Coloca aí no chat. Você acha que esse cara teve melhor ou não? Que eu tenho que mostrar uma prova para vocês do que eu estou falando. Que esse raio mecânico lombar dá certo. Quem aqui que está no chat, que tem um mecânico da lombar, que já aplicou o mecânico da lombar, que teve resultado com o mecânico da lombar? Tem alguém aí no chat? Mas ainda falando desse desvio lateral, sob o efeito da força da gravidade, muitas vezes piora na posição em pé ou quando em movimento. Então, o desvio lateral, quando o paciente está em pé, ou quando ele precisa movimentar, ele piora esse desvio. Mas quando ele deita, esse desvio, às vezes ele melhora ou até é corrigido. Só que a hora que ele fica em pé de novo, dói de novo. Tá? A hora que ele fica em pé, dói de novo. Então veja, quais são os fatores para eu identificar o lateral shift? A parte superior do corpo está visivelmente desviado para um dos lados, como mostrei para vocês, e aparentemente o desvio coincide com o início da dor lombar. Então o cara não tinha nada. A postura dele estava normal. Aí começou essa dor lombar, ele percebeu esse travamento e ele começou a desviar. Tá? Então sempre coincide com esse travamento lombar, com essa dor lombar. O paciente ele é incapaz de se corrigir sozinho. Ele não consegue fazer a correção sozinho desse negócio. E toda vez que ele tenta fazer a correção, ele afeta a intensidade dos sintomas. Ou seja, ele tenta corrigir o corpo, dói mais. A dor piora. Depois que você aplica a liberação, você tem um exercício que você pode passar para o paciente, para o cliente. Tá? O que é o exercício? Ele vai encostar o lado, tá? Ele vai encostar o lado que está desviado do tronco. Então, vamos pensar que o meu tronco desviou para a direita. Eu vou encostar esse lado direito na parede, tá? Aqui ele está encostando à esquerda, tá? Ele vai encostar o lado que desviou, que está mais alto na parede. Então, no caso dele, o lado mais alto era o esquerdo, tá? Ele encosta na parede e deixa a pelve uma distância aqui, ó, afastada da parede. E ele vai empurrar a pelve na direção da parede. Ele vai empurrar a pelve com a mão na direção da parede sem tirar o pé do chão. Tá? Ele vai fazer esse movimento 10 vezes, espera 2 minutos, repete mais 10 vezes. Ele pode fazer isso várias vezes ao dia, depois que ele passou pela sessão com você, tá bom? Não, travado não adianta ele fazer, porque não melhora a dor, só piora. E aí uma coisa que é importante, porque às vezes você vê a pessoa nessa condição, que é muito comum você ver pessoas travadas a lombar que caem nessa condição. E é muito comum você ver pessoas travadas a lombar, que elas vão procurar o terapeuta faz o quê? Adivinha? Mexe na lombar.
E não adianta. Tá? Não adianta mexer no lombar. Precisa entender esse mecanismo. Por isso que eu falo, no mecanismo da lombar, a gente vai a pelve que está mais alta. Ah, achei a pelve mais alta? Agora é só seguir a sequência. Só seguir a sequência que está aqui. Tá? Aí eu sigo a sequência. Né? Deixa eu vir aqui. Opa. Ó. Então. Aí eu tenho as sequências, ó. Que é o que está aqui, tá vendo? Então eu tenho sessão 1, né? Tenho a aula que vai falar da introdução às sessões. Aí eu tenho sessão 1, sessão 2, sessão 3, sessão 4, 5 e 6, né? Intervalo entre sessões, e quando tem caso de pelve nivelado, a gente fala aqui também. Então a gente explica todas as sessões, né? E aqui, ó, eu tenho as técnicas para cada sessão. Então aqui eu tenho as técnicas para a sessão 1, sessão 2, 3, 4, 5 e sessão 6. Tá? Tudo certinho, tudo bonitinho, tudo organizadinho, fofinho, entendeu? Que nem um professor, gente. Fofinho igual o professor. Mas a gente tem tudo aqui. A gente não vai... a gente pega um caso desse, a gente não vai sair tocando na lombar do cara. Tá? Tem uma sequência lógica que a gente tem que fazer. Tá bom? E aí, veja só. Entendendo o que é esse lateral shift, então você sabe que toda vez que o teu paciente ficou nessa condição aqui, pode ter acontecido o quê? Uma posteriorização, um desvio posterolateral desse disco, e o corpo, o organismo, na intenção de proteger o paciente, ele desvia, tá bom? A gente precisa entender também que, de acordo, olha só, às vezes os pacientes chegam até nós e eles estão assim, ó. Ah, o paciente está com abaulamento discal. Então, o paciente chegou aqui, ele está com abaulamento discal. Veja, o acometimento do canal no abaulamento discal é de 12%, tá? É um acometimento pequeno. Uma protusão discal é um acometimento de 12 a 25% do canal. Veja que no abaulamento, o núcleo pulposo não rompeu o anel fibroso. E na protusão discal também não. Já na formação da hérnia de disco, o núcleo pulposo rompeu o anel discal. Mas calma, você não precisa ter medo disso daqui, tá bom? Você não precisa ter medo disso aqui. Apesar do comprometimento estar de 25% a 50%, você consegue ajudar esse paciente tranquilamente ainda, tá? Agora, esse aqui é o problema, que é o disco sequestrado ou fragmentado. Então, é um tamanho de acometimento gigante, ou seja, acometeu mais de 50% do canal. Então, isso aqui é muito complexo. Por quê? O núcleo pulposo rompeu o anel fibroso, ele vazou, e aí ele quebrou. Ele caiu no canal. Apesar de ter trabalhos mostrando que essa condição é possível você fazer um trabalho e esse paciente ter essa hérnia reabsorvida, ele reabsorver esse problema, mas é uma coisa que vai fazer o paciente sofrer bastante, tá? Vai fazer o paciente sofrer bastante. Então, às vezes, nesse caso, compensa aí, infelizmente, ele fazer a cirurgia por conta do sofrimento. E o que você quer? Olha só. Presta muita atenção no que eu vou falar para você aqui agora. Por isso que eu falei que essa aula, ela era imperdível, né? Ela era imperdível. Quando você está trabalhando uma pessoa com dor lombar, você quer fazer o que com essa pessoa? Você quer pegar a dor dela, que está mais para a periferia, que geralmente ela está com dor e a dor está indo para as pernas, e quer trazer essa dor para o centro. Então, se você está atendendo uma pessoa que está com dor lombar ou com ciatalgia, vamos dizer assim, a dor está indo da lombar para a perna. Aí você está atendendo, ela está saindo do pé, aliás, está indo da lombar para o pé.
Aí ela está saindo do pé e está vindo para a perna. Aí depois da perna ela está subindo para a coxa ou atrás do joelho. Da coxa ela está indo para o glúteo, tá vendo? Aí chega um momento que ela centralizou. Opa, legal. O teu trabalho tá legal. O problema é quando você pega a pessoa com a dor lombar centralizada e você vai fazendo o trabalho e aí o que acontece? Você pega essa dor e joga ela para a periferia de novo. Aí tá dando problema. Então você pegou alguém com dor centralizada e levou essa dor para a periferia, isso não é bom. Agora, você pega a pessoa com dor na periferia e traz ela para o centro, isso é ótimo. Tá bom? Quer dizer que você está no caminho certo. Isso é muito importante você saber disso. Beleza? Ok. Então, dito tudo isso, eu preciso perguntar uma coisa para vocês. Então, eu vou voltar no meu paciente. Não esqueça, meu paciente estava em lateral shift total, né? Pelve mais alta à esquerda, ombro mais baixo à esquerda, né? Pelve mais alta à esquerda. Depois que eu liberasse ele, e vamos supor que ele se manteve assim, ele vai fazer o exercício, qual é o ombro que ele ia encostar na parede? Esse que está mais alto. Então ele ia encostar o ombro direito na parede, a pelve dele ia ficar uma distância fora da parede, ele ia colocar a mãozinha aqui e empurrar a pelve em direção à parede 10 vezes, esperar 2 minutos e empurrar a pelve em direção à parede mais 10 minutos. Tá bom? Então, só para você lembrar qual era a situação do paciente. E aí, gente, a gente vai para análise. Cara, cristão não dá meia coisa para vocês, né? Não vai lá e dá uma enroladinha no povo aqui. Não, a gente vai para análise e você já é capaz. Se você acompanhou o vídeo de ontem, você é capaz de me dizer o que acontece aqui hoje. Tá? E aí a pergunta que eu te faço é a mesma pergunta que eu fiz no vídeo de ontem. Quem pode subir a pelve? Quadrado lombar ou adutor? Quem pode subir a pelve? Ou é o quadrado lombar ou é o adutor. Então, quando você pega um paciente nessa condição aqui, quem é que está travado, provavelmente? Quem que está subindo essa pelve? Ou é o quadrado lombar, ou é o adutor, ou é os dois. Aí ficou fácil. Sem falar, se eu olhar no umbiguinho dele aqui também, está desviado do mesmo lado que a pelve subiu. É o bigodinho, o cortinho do umbigo aqui, ó. Bigodinho do umbigo, bigode do umbigo para a esquerda. Tá? É fácil, gente. É muito fácil. Por isso que no mecânico da lombar, eu olho a altura da pelve. Aí eu tenho a sequência de técnica que eu tenho que fazer. Então quem pode subir a pelve é o quadrado lombar ou o adutor. Vamos ver? No mecânico da lombar, como eu já sei que isso dá certo, a gente nem tem o teste funcional, a gente só acha a pelve mais alta. Mas aqui eu trouxe o teste funcional para você. Ó, se ele jogou peso no joelho direito, então ele afasta a perna 1,5 a 2 vezes a largura da pelve dele, e eu consegui fazer ele fazer o teste, que às vezes ele nem consegue fazer o teste. Mas ele jogou peso na perna direita, eu estou testando o adutor da perna esquerda. Se ele joga peso aqui e o umbigo sai do meio, e o tronco dele ainda vai à frente, eu sei que o adutor está travado. Quando ele joga na esquerda, olha lá, o umbigo ficou mais à frente, olhando mais para frente, e o tronco ficou mais reto. Então, de fato, esse adutor esquerdo dele está travado. Tá? Então, eu já identifiquei um ponto certo. Eu tenho que liberar o adutor. Vamos testar o quadrado lombar? Vamos testar o quadrado lombar? Eita! Quando ele flexiona o joelho direito, a pelve desce um pouquinho, mas desce.
Quando ele flexiona o joelho esquerdo, a pelve, em vez de descer, ela até sobe. Então, o quadrado lombar dele esquerdo também está travado. Então, eu tenho que liberar o adutor esquerdo, tenho que liberar o quadrado lombar esquerdo. Só que a pelve direita não está mais baixa. Quando eu olho de frente, a esquerda está mais alta e a direita está mais baixa. Quem que baixa a pelve direita? A lateral do glúteo. Então eu também tenho que liberar ela. Só que o paciente que está em lateral shift, ele está com os pulsos neurais muito altos. Se ele está com os pulsos neurais muito altos, eu tenho que acalmar esses pulsos neurais. Como que eu acalmo esses pulsos neurais? Com um toque de sanduíche. Todas essas técnicas estão lá no mecânico, tá bom? São 6 sessões e você já me viram aplicando isso também. Não é novidade. Só que lá tá tudo organizadinho. Tá bom? Qual foi a minha decisão, então? Já falei para vocês, mas vamos lá. Liberar o adutor esquerdo, liberar a lateral do tronco direito. Gente, não é lateral do tronco, não, hein? Lateral da pelve direito, tá? Não é lateral do tronco, não. Lateral da pelve direito, pelo amor de Deus. Fazer a técnica de sanduíche e o quadrado lombar esquerdo. Então, a sequência, na verdade, foi essa. Eu fiz técnica de sanduíche, tá? Depois eu fiz liberação do adutor esquerdo, lateral do glúteo direito, tá bom? E quadrado lombar esquerdo. Não é lateral do tronco, que saiu errado, tá bom? Essa foi a minha decisão. Eu fiz isso. E aí, gente, o que vocês acham que foi o resultado? Vocês acham que deu bom ou não? Vocês acham que o cristão diagnosticou certo esse negócio ou não? Aqui, eu tô até com a camisa do diagnóstico. E aí? Você acha que deu bom ou não? E deixa eu falar uma coisa para você. Para aqueles que estão no mecanismo X, da turma 12 até a turma 16, vocês não têm o mecânico da lombar, tá bom? Então, assim, a gente vai até amanhã, acho que se não me engano, ao meio-dia, se a Rô estiver assistindo, me corrija. Acho que até amanhã, ao meio-dia, a gente vai vender o mecânico da lombar com 50% de desconto. Tá? Ah, eu quero comprar depois. Depois é o valor normal. Tá bom? Então, até amanhã, a gente vai vender o mecânico da lombar com 50% de desconto. Tá? Ele custa acho que 600 conto ou 590, eu não lembro, um valor assim. E a gente vai vender ele por 297, 298, se eu não me engano, até amanhã. Tá? E você pode parcelar em 12 vezes. Tá? Então, de verdade, aproveite essa oportunidade que a hora do aperto, ele é muito prático para usar. Tá? Lógico, o mecanismo é muito mais avançado, tal, mas são cursos diferentes, tá bom? São cursos diferentes. Muito diferentes. Então, eu acho bacana, se você pode, você aproveitar. Aproveitar porque é uma coisa que você vai usar. Vai usar e vai usar mesmo, tá? Eu vou colocar o link aí do mecânico da lombar, aqueles que... Eita, como é que faz aqui? Aqueles que se interessarem, vocês podem adquiri-lo. Deixa eu colocar aqui. Ah lá, a Manuela Foca 297. Então é isso aí mesmo. Tá, eu vou colocar o link aqui, tá bom? Só que é só até amanhã, na hora do almoço. Eu coloquei o link aí, tá? Se vocês quiserem, vocês podem adquiri-lo. Vamos lá. Então, vamos mostrar o resultado para vocês. Será que funciona? Olha lá. Essa aqui é a primeira foto do cristão. Essa aqui é a segunda foto. Ronaldo, quantas sessões? Essa aqui, gente, foi uma. Tá?
Uma sessão. Tá bom? Foi uma sessão. Uma sessão. Uma sessão fez esse estrago aí. Tá? Uma sessão. Então veja, essa pessoa, ela não tinha travamentos lombares, tá? Não tinha histórico, na verdade, de travamento lombar. Ela foi pegar a moto, travou. A gente faz a avaliação e tá aí o resultado. Tá bom? Tá aí os resultados. Tá? Isso aí, galera. Ó. A Rô colocou ali também o valor no mecânico. Eu coloquei o link. A Rô também colocou o link ali. Você pode entrar até amanhã, tá? Na hora do almoço, acho que é 12h59, 11h59, uma coisa assim. Tá bom? É legal. É bacana. Se você cobrar, por exemplo, R$100 cada sessão, você vai vender 6 sessões do seu paciente, você paga o curso. 3 sessões você paga o curso. Tá bom? Cida Paula. Boa noite. O mecânico da lombar pode ser benéfico para paciente pós-AVC com hemiplegia? Veja, Cida, eu preciso ser honesto com você. Ele não foi desenvolvido para esses casos, tá bom? Não foi. Não foi. Então eu falo assim, você testou? Não testei. Não sei qual seria o efeito. Teria que aplicar para ver. Tá bom? O que eu tenho certeza é que se o paciente está te dando uma pelve mais alta e você seguir, vai dar certo. Ou vai ajudar muito, tá bom? Vai ajudar muito. Agora, você testou, Ronaldo? Com essa população eu não testei. E eu tenho que ser honesto com você. Tá certo? Eu não testei, eu não sei te dizer. Não sei te dizer. Tá bom? O mecânico, a gente usa muito ele assim. O cara tá muito travado da lombar. Muito travado. Eu não vou conseguir fazer muita avaliação com ele. Eu consigo capturar uma foto anterior dele. Beleza. Nessa foto anterior, eu consigo ver que a pelve está mais alta do lado direito, por exemplo. Opa, já vou dar sequência do trabalho. Entendeu? Aí, se a pessoa tem ainda o mecanismo, o que ela faz? Ela dá sequência, ela começa com o mecânico, diminui a dor desse cara, ela avalia no mecanismo depois, e aí ela tem. Entendeu? Só que ele é específico, o nome já diz, pelo amor de Deus, hein? Mecânico da lombar. Teve uma pessoa uma vez que falou assim pra mim: pô, Ronaldo, esse mecânico da lombar não funciona. Eu acho que esses estudos seus aí não deram muito certo, não, que o mecânico da lombar não funciona. Eu falei, mas peraí. Você é a primeira pessoa que está me falando que ele não funciona. Todo mundo que aplicou. Por que ele não funciona? Fala o seguinte para mim, ó. Sobe aí no grupo a tua. Sobe aí no grupo a tua anamnese que você fez, que o mecânico tem uma anamnese também. Sobe a anamnese, sobe a captura anterior e sobe a plaquinha aí pra gente ver. E me fala mais sobre a sua dor lombar. Não, eu não apliquei para dor lombar. Eu apliquei para dor no punho. Mas... Pera aí, amigão. Mecânico da lombar. Não é mecânico do punho. Entende? Não é para isso. Não vai ter resultado mesmo. Ele é para dor no ombro? Não, ele é para dor no lombar. Mecânico da lombar. Tá certo? Gratidão, Manuela. Manuela, eu faço tudo com você, vale a pena. Gratidão mesmo. Ó, Leandro, se a pelve for mais alta, Ronaldo, se a pelve mais alta
for resultado de prótese cabeça do fêmur após a cirurgia, fazem 2 anos e fico 2 centímetros mais alto. Estou aplicando, está melhorando a primeira sessão. Sim, melhora, porque, tipo assim, mesmo que a pelve vai voltar a subir depois, você consegue aliviar a dor daquela pessoa por um bom tempo. Quando a pelve subir de novo, ela vai te procurar, você faz o processo de novo. Tá? Porque aí já tem um problema estrutural. Agora, se a pessoa não tem problema estrutural, que nem é o caso que eu mostrei ontem, nossa, que está há 4 anos com dor, imagina. A melhora é muito grande. Tá? Ednir, essa técnica vale ouro. É impossível não ter resultado. Tá bom, gente? É isso. Se vocês quiserem, até amanhã, na hora do almoço, você tem esse desconto. Tá bom? E vale muito a pena, gente. Porque se você parar no final de semana, assistir todas as aulas, entender as aulas, depois pegar umas 2 semanas e ficar aplicando, testando com pessoas para você aprender, você vai ganhar dinheiro com esse negócio. Entendeu? Vai ganhar dinheiro com isso. Olha lá, saiu esse paciente esse paciente que teve cirurgia no fêmur, que o Leandro falou aqui, ó, saiu correndo e dançando na rampa de acesso da clínica dele. Pô, tenho filmado isso. Muito bom. Eu vi isso aí, viu, Leandro? Foi do... Ah, é verdade, eu vi isso aí mesmo. Sem o calço no sapato. Eu não sabia, achei que você tinha feito um mecanismo com ele. Eu não sabia que você tinha feito um mecânico. Pô, que legal. Parabéns. Família. Olha eu aqui de novo. Voltei. Gente, é uma live muito bacana essa, porque nessa live eu falei dos danos da hérnia de disco. Então, acometimento de um abaulamento, acometimento de uma hérnia, né, de uma extrusão, acometimento de uma hérnia sequestrada. Falei a respeito do lateral shift, o que é o lateral shift e como tratar esse lateral shift. Mostrei para você uma avaliação, né, desse caso especificamente, foi uma avaliação desse método que a gente chama de mecânico da lombar, que é um método muito efetivo, um resultado muito alto. Eu desenvolvi esse método a partir do tratamento de uma moça, tá, que estava com um travamento lombar muito forte há 6 meses. E ela estava andando até meio agachada. Então, é um método que também foi testado, tá? Já várias vezes a gente aplicou, os resultados são muito altos. Tem alunos que estão no mecanismo, que estão no mecânico da lombar também, aplicam o mecânico da lombar, ganham uma grana legal com o mecânico da lombar, porque como o resultado é muito certo, e as pessoas, né, os seus clientes, eles precisam ver resultado, e quando eles veem resultado, eles indicam para outra pessoa. Então, cada dia mais, né, vai ficando mais quente o seu boca a boca dos seus atendimentos, tá bom? Então, se você, porventura, não conseguir entrar no mecanismo, que eu estava com um problema financeiro, estava com dificuldade financeira, cara, entra no mecânico, estuda o mecânico no final de semana, aprende a aplicar esse mecânico, que na outra turma do mecanismo você consegue entrar no mecanismo. Só com o dinheiro que você ganha aí, fazendo um mecânico. Tem até um cara do Rio Grande do Sul, que ele colocou até na rádio, cara, que ele era um mecânico da lombar. Esse cara tava fazendo muito atendimento lá. Muito atendimento lá. Então, é muito legal e muito simples, muito fácil de aplicar e de ter resultado, tá? Sempre, todos os nossos métodos são testados antes de a gente vender eles, tá bom? Então, é um curso mais independente, tá? Vai ser um curso mais independente. É um mecanismo, a gente tem as mentorias, tem todo um outro tipo de trabalho que no mecânico a gente não tem. O mecânico, ele é o curso. Você comprou o curso, vai estudar esse curso, vai aplicar e você vai ter resultado. Simples assim. Tá? Simples assim. Beleza? Fique com Deus, abençoe muito você, desabençoe a sua família. Qualquer coisa, chama a Rô aí no WhatsApp, a Rô, a Simone, que ela explica melhor para vocês tudo certinho. Tá bom? Fica com Deus, valeu. Aqui, manda um beijo pro pessoal lá, Valentina. Pessoal, você não vai ver eles, mas eles estão te vendo. Fala assim, ó.
Ó. Tchau, pessoal. Onde você vai daqui a pouquinho? Onde que você vai? Na escolinha? Muito bem. Você está fazendo bagunça? Não. Você é bagunceiro? Não. Você é artista ou arteira? Artista. Ah, então tá bom. Você é esperto, né, menininha? Bom, gente, é por essas e outras que eu digo para vocês que nós vamos diminuir a dor do mundo.